Olá, amados e queridos irmãos, estamos aqui para mais um Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje está em Marcos, no capítulo 10, do versículo 28 ao 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, Pedro está aqui falando a Jesus: Senhor, deixamos tudo para te seguir. Deixamos tudo. E seguir a Jesus é isso mesmo. Veja que Pedro, os discípulos, deixaram suas casas, deixaram ali suas famílias, deixaram as suas redes, deixaram suas embarcações, deixaram a sua velha profissão e seguiram a Cristo. E seguir a Cristo é ter o Senhor em primeiro lugar. É colocar Deus em primeiro lugar. É saber que tudo é dele, por ele e para ele. E sem ele nós não somos nada. Então, quando nós seguimos a Cristo, Jesus não está dizendo aqui para aqueles que são casados: deixe sua família, deixe suas esposas, deixe seus lares, deixe seus filhos, abandonem tudo. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo que aqueles que vierem me seguir, e por causa de mim e da verdade, quando descobrirem, ao seguir a Jesus, nós vamos descobrir a nossa vocação. Todos nós temos uma vocação, todos nós temos uma missão aqui na Terra. Então, quando a gente descobre a nossa vocação, por exemplo, minha vocação é o matrimônio. Então, a partir do momento que eu descubro a minha vocação, caso com a minha esposa, então eu tenho que temer a Deus e amar a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja, eu tenho que amar. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, eu tenho que dar a vida pela minha esposa, pela minha família. Eu devo seguir a Deus honrando a minha família. E mesmo diante das perseguições, das lutas, das adversidades, das propostas, diante de tantas coisas que podem querer me tirar da vocação, do caminho que Deus escolheu para mim, eu tenho que estar firme, eu tenho que estar seguro, eu tenho que estar convicto, eu tenho que estar ali obedecendo a Deus até o fim, até a morte, porque o matrimônio é até que a morte separe. Mas vai existir aqueles também que são solteiros e que decidem, que encontram a sua vocação no serviço a Deus, como religioso, como um padre, como uma freira, como alguém que não vai casar, mas encontra ali o seu chamado, a sua vocação em outro chamado, em outra vocação, né? E deve ser fiel, assim como também o padre que encontra a sua vocação no sacerdócio, ele deve ser fiel a Deus. Ele deve colocar Deus em primeiro lugar. Então, amados, e mesmo que venham as perseguições, venham propostas, venham coisas, ele tem que seguir firme até o fim. Aqueles que servem a Deus como servem a Deus como médicos,
né? Encontra a sua vocação na medicina, encontra a sua vocação como um advogado, encontra a sua vocação como um político, encontram a sua vocação como um professor, encontram a sua vocação como um mestre, um doutor, encontram a sua vocação como um, um construtor, um ajudante, não importa aonde estiver a sua vocação, não importa onde Deus te colocar, você tem que ser fiel à sua vocação. Você tem que ser fiel ao chamado de Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Buscar a santidade, buscar a castidade, buscar viver aquilo que o Senhor te proporcionou. Então, Jesus vai dizer, aquele que tiver deixado casa, irmãos, mães, pais, filhos, campos, porque vai ter gente que vai casar, mas aqueles que não vão casar, então vão deixar mulher. Aqueles que são filhos e que vão sair, né, da casa do pai e vão seguir o seu... Então vai deixar pai, mãe, irmãos, né? E vai ter aqueles que vão deixar casa, campo, para seguir em missão, para seguir um apostolado. Aqueles que vão ter que deixar campos, bens materiais e outras coisas, vão ter que doar, despojar, né? Então, Jesus vai dizer aqui, no mundo futuro, vão ganhar 100 vezes mais nessa vida, né? 100 vezes mais agora vão ganhar, e na vida eterna, né? Porque muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. O que é isso? Nós não entendemos muitas das vezes a lógica de Deus. Deus é extraordinário. Deus está para além da nossa capacidade. Às vezes a ordem como nós enxergamos é diferente da ordem como Deus enxerga. Então, se nós somos fiéis a Deus, honrarmos ao Senhor naquilo que Ele nos chamou, na nossa vocação, e abandonar tudo aquilo que vem impedir-nos de cumprir a nossa vocação, de servir ao Senhor até o fim, devemos deixar essas coisas de lado, abandonar essas coisas, fugir dessas coisas e viver no centro da vontade de Deus, para que naquele dia nós venhamos, talvez ser os primeiros, os últimos, não sabemos, mas que nós possamos chegar lá e nos apresentar diante de Deus com tudo aquilo que o Senhor nos entregou, com os nossos talentos, como diz a parábola dos talentos, ou com a nossa lamparina acesa, como diz a parábola das 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, ou com a nossa roupa branca, como diz na parábola do rei que chama para a festa. Amados, sejamos fiéis ao Senhor. Vivamos uma vida com Deus de verdade, de coração, fiéis ao Senhor. Não sejamos nós um sal insípido, insonso. Não sejamos nós uma luz apagada. Não sejamos nós não sejamos nós uma lamparina apagada. Não sejamos nós uma água morna. Não sejamos nós aquilo que o Evangelho diz que nós não devemos ser. Mas sejamos sim luz para o mundo, sal da terra. Sejamos sim água quentes. Que nós sejamos então verdadeiramente filhos e filhas de Deus, servos do Senhor, tementes a Deus, para a glória do seu nome e para o bem de toda a Santa Igreja. Esse é o meu pedido. Que Deus os abençoe, amados, e até um próximo vídeo, se Deus quiser.